Nesse canal, trago a vocês, meus patriotas, com todo o carinho e respeito, os melhores momentos de todos os debates históricos, mostrando tudo o que aconteceu na íntegra, colocando o lado de cada participante sem frescura e papas na língua. O debate entre Nicolas Ferreira e o ministro Zanin foi pesado. E você não pode perder essa análise. Atenção, patriotas e defensores da verdade. O que você vai ver agora não é apenas um confronto, é uma guerra de ideias transmitida ao vivo para milhões de brasileiros. Então, nada mais justo de você já deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com todos os seus contatos, porque o que você vai ouvir agora vai te chocar. Prepara o coração e vem comigo nessa jornada inacreditável. O povo brasileiro aprendeu na marra a reconhecer o cheiro do autoritarismo disfarçado. De longe já se vê quando o jogo está viciado. Figuras intocáveis, discursos enfeitados e quem ousa pensar diferente tratado como criminoso. Mas dessa vez o roteiro mudou. Em pleno Supremo Tribunal Federal, diante das câmeras e com o país inteiro assistindo, um jovem deputado decidiu enfrentar o sistema cara a cara, sem máscara, sem medo, sem script. Enquanto os poderosos jogavam o jogo de sempre, frases prontas, poses calculadas, palavras vazias, Zanin, símbolo da toga e do discurso oficial, tentou impor sua autoridade. Tentou marcar território, manter o clima sob controle, mas não contava com o imprevisível, a coragem crua de Nicolas Ferreira. Ele não recuou, não tremeu, e o que disse a seguir foi tão direto, tão cortante, que calou até os mais veteranos. Da velha guarda, uma frase apenas, e bastou. Aquilo não era só um argumento, era um recado, um divisor de águas. A prova viva de que o medo mudou de lado, porque o verdadeiro perigo mora onde não se pode falar. E Nicolas fez exatamente isso. Falou e falou, olhando nos olhos de quem não está acostumado a ser confrontado. Esse momento não é apenas sobre ideologia. É sobre verdade, coragem e sobre o exato instante em que o sistema sentiu que sua muralha já não é invencível. Se você sente que chegou a hora de mudar essa história, fica comigo até o fim. Porque o que aconteceu ali não foi apenas um discurso, foi um terremoto. E se você valoriza quem encara o poder sem abaixar a cabeça, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Porque aqui a verdade não se curva. Nicolas, por sua vez, não esboçou reação imediata. Não respondeu com palavras nem com gestos, mas seus olhos disseram tudo. O silêncio que ele sustentava, firme como concreto, era mais incômodo do que qualquer frase atravessada. Era como se ele estivesse permitindo que o próprio peso da censura caísse sobre quem tentou impô-la. Como se dissesse, sem abrir a boca: viu o que acontece quando alguém ousa desafiar o poder? Do lado de fora, a audiência explodia. Era como se o Brasil inteiro tivesse parado para assistir aquele exato momento em que um jovem deputado colocava em xeque a couraça institucional do Supremo Tribunal Federal. Em tempo real, as redes sociais fervilhavam. Grupos de WhatsApp pipocavam com trechos do vídeo, memes surgiam, comentários se multiplicavam. Gente que nunca ligava para a política comentava: você viu o que o Nicolas fez no STF? Era só o começo. Mas quem entende de cenário político já percebeu de cara. Aquele não era um pronunciamento qualquer. Aquilo era uma declaração de guerra, ainda que sem armas. Era um movimento estratégico, calculado e ainda assim cheio de alma. A tensão no plenário aumentava como a pressão antes da tempestade. E quando a tensão, há uma verdade prestes a explodir. E foi exatamente o que aconteceu. Porque aquela provocação, aparentemente simples, feriu mais do que o ego de um ministro. Ela tocou num ponto que todo o sistema tenta manter intocável: o direito de ser questionado. Nicolas não havia apenas falado, ele havia desmontado com poucas palavras uma estrutura inteira construída sobre o medo e o silêncio.
Cristiano Zanin, ministro recém-chegado, mas já com a postura típica de toga consagrada, sentiu o golpe. Seu semblante mudou. Até então, mantinha o tom de isenção, aquele ar sereno de quem paira acima dos mortais. Mas bastou aquela frase. O problema não é o discurso, é quem decide o que pode ser dito. Para que a fachada começasse a rachar, sem titubear, Zanin tomou a palavra. Pulou o protocolo, ignorou a ordem do dia, interrompeu os trabalhos. Era um gesto pequeno no papel, mas simbólico. Era a prova viva de que a provocação surtira efeito. Ele não apenas ouviu, ele sentiu. Deputado, contenha-se, disse ele, com voz contida, mas com palavras pesadas. A sua fala não condiz com o respeito institucional que essa corte exige. Foi como um martelo, frio, metálico, seco e, ao mesmo tempo, desesperado. Era a resposta de uma instituição que se incomoda não com o erro, mas com o espelho. Era a cortina sendo puxada com raiva, porque a plateia não deveria ver os bastidores. O plenário inteiro congelou. Até os mais experientes ficaram sem reação. Os aliados do sistema abaixaram os olhos. Os opositores prenderam a respiração. Era uma briga que todos queriam ver, mas ninguém queria estar no meio. Zanin havia tentado impor o silêncio, não com argumentos, mas com a força do cargo. E, no entanto, não foi Nicholas quem se encolheu. Foi o ambiente ao redor que revelou o incômodo. Foi o sistema que piscou. Nicholas, impassível, apenas assentiu com a cabeça e se sentou. Não rebateu, não fez escândalo, não apelou. Mas quem conhece a política, quem acompanha os discursos de Nicholas Ferreira, sabia. Quando ele silencia, é porque o próximo movimento vem com o dobro da força. Ele estava aguardando, afiando a lâmina da verdade para o próximo corte. E esse corte não seria emocional, seria cirúrgico. Na fileira dos parlamentares, olhares se cruzavam. O ambiente estava tenso, quase insuportável. Aquelas palavras de Zanin, que deveriam encerrar o assunto, só fizeram aumentar a tensão. Porque quando um ministro se sente obrigado a censurar um deputado em pleno uso da palavra, o que está sendo ameaçado ali não é apenas um discurso, é a democracia. Do lado de fora, o impacto foi imediato. Canais de televisão hesitavam em comentar. Alguns tentavam suavizar, outros ignoravam. Mas na internet, a realidade era outra. Clipes da fala circulavam com legendas como Nicholas calou o sistema e STF se incomoda com a verdade. O povo entendia, sentia, reagia. Afinal, não era só sobre um discurso, era sobre o direito de qualquer brasileiro, seja deputado ou pedreiro, de dizer o que pensa sem ser interrompido por quem deveria apenas ouvir. Zanin, por sua vez, retornou à sua cadeira como se tivesse encerrado uma questão, como se dissesse para si mesmo que havia cumprido seu dever de zelar pela instituição. Mas no íntimo, ele sabia, havia perdido a narrativa. Porque quem assiste, quem sente, quem vive fora das paredes douradas do Supremo, sabe reconhecer quando alguém fala com o coração. E naquele momento, Nicholas não era apenas um político. Ele era a voz de quem está cansado de ver o poder punir a fala enquanto acoberta o silêncio cúmplice. O clima no plenário mudara. Era como se um novo peso tivesse sido colocado sobre todos os presentes. Parlamentares antes animados, cochichando entre si, agora mantinham os olhos fixos em Nicholas. Esperavam, temiam, admiravam, e ele, no meio de tudo, permanecia em silêncio. Mas não era um silêncio de derrota. Era o silêncio de quem prepara o golpe seguinte, o mais profundo, o mais demolidor, aquele que não apenas responde, mas marca. Os minutos que se seguiram foram como os últimos segundos antes da queda de uma ponte. A tensão estava no ar, e todos sabiam que algo grande estava prestes a acontecer.
Zanin ainda tentava retomar o controle da sessão, como se nada tivesse acontecido. Mas era inútil. O estrago já estava feito. E a fala de Nicholas, aquela que viria a seguir, não seria mais um discurso. Seria a virada. Quando a palavra finalmente lhe foi devolvida, o ar no plenário parecia ter se transformado em algo quase palpável. Era como se o próprio tempo tivesse desacelerado. E cada pessoa presente, de ministros a parlamentares, estivesse prendendo a respiração, em suspense, esperando para ver qual seria a próxima jogada de Nicholas. Havia uma tensão que se espalhava por toda a sala, uma expectativa quase elétrica no ar. Com a calma de quem domina o momento, Nicholas pegou o microfone. Seus dedos, firmes, ajeitaram os papéis à sua frente sem pressa alguma. Nenhum sinal de nervosismo ou impulsividade. Então, sem levantar a voz, como se estivesse apenas conversando com um velho conhecido, começou. Ministro Zanin, com todo respeito. Respeito se conquista com justiça, não com censura. A frase caiu como um martelo certeiro. Não era a altura do tom que causava impacto, mas a precisão cirúrgica da mensagem. Aquelas palavras reverberaram pela sala, cortando qualquer tentativa de dispersar a atenção. Era impossível não sentir a força daquela acusação velada, tão elegante quanto potente. O plenário reagiu com um murmúrio abafado, uma série de sussurros nervosos que traíam o desconforto de muitos. Rostos se voltaram, mãos se entrelaçaram e olhares se desviaram, em busca de confirmação ou negação do que acabara de ser dito. Alguns tentaram manter a compostura, mas a inquietação era visível, uma sombra que parecia crescer em silêncio. A câmera ao vivo focou o rosto do ministro Zanin. Pela primeira vez, aquela expressão serena, quase impenetrável, parecia rachada. Seus olhos, que antes mantinham um olhar firme e controlado, começaram a piscar com mais frequência, como se lutasse para digerir algo amargo demais, para engolir sem demonstrar reação. Mas Nicholas não cedeu à provocação. Não sorriu, não ironizou, não tripudiou. Continuou sua fala com a mesma serenidade, como se aquele simples momento fosse apenas mais um ponto em sua longa exposição. Mas todos sabiam naquele instante. Nicholas havia tomado o controle daquele ambiente com uma única frase. Ele havia deslocado o eixo do poder simbólico da sessão. A aula de estratégia era clara. Em vez de responder com emoção ou agressividade, ele foi preciso, cirúrgico. Com isso, desmantelou o tom superior da repreensão anterior e expôs a ironia daquela tentativa autoritária, revelando que o medo da crítica era o verdadeiro motivo do desconforto. Curiosamente, quanto mais calmo Nicholas falava, mais evidente se tornava o desconforto daqueles que não tinham respostas. Sua tranquilidade não diminuía a tensão. Ao contrário, ela a amplificava, como um eco profundo de uma verdade que muitos prefeririam ignorar. E, no fundo, quem acompanhava, seja no plenário ou pela transmissão, sentia. Aquilo ainda não era o auge. A verdadeira virada estava a caminho. E não viria em uma frase apenas, mas em uma série de verdades cuidadosamente expostas, uma a uma. O que Nicholas fez a seguir não foi uma simples réplica, foi uma desmontagem meticulosa, calculada. Sem alterar o tom sereno, ele passou a enumerar fatos, um após outro, como quem tira de uma gaveta uma coleção de provas há muito guardadas. O primeiro golpe foi direto e contundente. Relembrou decisões judiciais recentes que resultaram no bloqueio de redes sociais de parlamentares, sem a garantia do contraditório ou qualquer explicação pública plausível. O impacto foi imediato, porque não era uma mera opinião ou acusação vazia. Era a exposição nua e crua de fatos que todos conheciam, mas poucos tinham coragem de mencionar ali. Na sequência, trouxe à tona o caso de uma colega de plenário que teve falas censuradas por decisões judiciais,
baseadas em interpretações subjetivas, quase arbitrárias. Nicholas abriu aspas e leu trechos daquele processo com voz clara, pausando após cada exemplo para deixar que o silêncio, aquele silêncio pesado, preenchesse a sala. A cada pausa, os ministros pareciam encolher-se um pouco mais em suas cadeiras, engolindo em seco diante da exposição. Não havia como rebater. Os registros estavam ali, escancarados, nas palavras que ecoavam no plenário. Mas o que realmente mudou o clima, o que fez o ambiente ficar quase irrespirável, foi quando ele tocou na ferida mais sensível, a nomeação do próprio ministro. Zanin, que sem ironia ou agressividade, foi questionada com uma frase cortante, como um bisturi que rasga o silêncio. Quando um presidente nomeia para o Supremo Tribunal Federal o seu próprio advogado de defesa, o que espera a população? Confiança ou desconfiança? A pergunta pairou no ar como uma fumaça densa e inquietante. Zanin permaneceu imóvel, sem esboçar reação. O constrangimento era geral, um silêncio desconfortável que se espalhou como um manto sobre o plenário. Era como se Nicholas estivesse cuidadosamente abrindo as cortinas de uma sala que ninguém queria realmente olhar. Com cada argumento, a narrativa de neutralidade que os ministros tentavam sustentar parecia ruir, pedra por pedra. E o mais impressionante era a elegância de Nicholas. Nenhuma agressão, nenhuma palavra fora do lugar, apenas fatos pesados e incômodos. Fatos que doíam, porque expunham uma verdade desconfortável demais para ser ignorada. O plenário parecia aprisionado por aquelas palavras, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso. Parlamentares, antes inquietos, agora se calavam completamente, atentos e concentrados. Alguns discretamente registravam trechos da fala com seus celulares, conscientes de que estavam diante de algo raro. Um jovem deputado enfrentava a mais alta corte do país com coragem e inteligência, sem desrespeito, sem perder a compostura. E estava vencendo. Não pela força bruta, mas pela razão e pela verdade. Essa talvez fosse a parte mais desconcertante para aqueles que tentavam enquadrá-lo. Nicholas não era extremado, nem agressivo, nem descontrolado. Era sereno. E justamente por isso, tornava-se ainda mais perigoso para quem tentava rotulá-lo com facilidade. Seus argumentos eram claros demais para serem ignorados e moderados demais, para que pudessem ser atacados com sucesso. Mas ainda faltava o golpe final, o ponto de encerramento que não apenas resumiria tudo o que fora dito, mas que eternizaria aquele momento. E ele veio, não em forma de grito, mas como um raio silencioso, cortando o céu carregado de tensão institucional. Depois de todos os argumentos, das pausas calculadas, dos olhares tensos, Nicholas respirou fundo. Era a hora de fechar o que começara com uma provocação simples, mas que se transformaria em um marco. Ele não queria apenas vencer pelo impacto momentâneo. Queria deixar uma marca que ecoasse, mesmo quando os microfones fossem desligados. Então, com a calma de quem havia começado, disparou. O verdadeiro extremismo não está nas palavras duras, mas no medo que alguns têm delas. A frase atravessou o plenário como uma lâmina silenciosa. Não houve reação imediata nem da mesa dos ministros, nem dos parlamentares, nem do público. Apenas aquele silêncio que denuncia choque, reflexão e desconforto simultaneamente. Ninguém ali poderia alegar que fora ofendido, mas todos sentiram o golpe. Porque Nicholas não atacara pessoas, mas certezas. Ele atingira aquilo que ninguém ousava confrontar. Zanin manteve o olhar fixo, mas calou-se. Talvez por cálculo. Talvez porque qualquer resposta naquele momento soaria como confissão. O mediador, visivelmente desconfortável, agradeceu a participação e anunciou a próxima fala. Era uma tentativa clara de mudar o foco e retomar a pauta.
mas ninguém mais ouvia. Quem estava presente, sentiu. Quem assistia de casa também. O centro da audiência já não era mais o tema inicial da sessão. Era o embate, a postura, a coragem daquele jovem deputado que, mesmo pressionado, não calou, não se exaltou e conseguiu inverter completamente a narrativa em menos de 10 minutos. Nas redes sociais, o clipe da frase final explodiu. Trechos viralizaram com legendas do tipo "A resposta do ano" ou "Isso nunca foi dito no STF". A frase virou manchete, meme, lema. Mais do que uma crítica, era uma chave, uma porta aberta para todos que se sentem calados pelo medo de serem mal interpretados. E não se tratava apenas de política, era algo mais profundo. A sensação de viver em tempos onde a liberdade virou suspeita, onde falar, questionar e provocar passou a ser visto como perigo. Nicholas não apenas expôs essa realidade, ele fez isso com classe. Por isso, não havia como rotulá-lo como radical. Ele era apenas alguém que teve coragem. E ao sair da tribuna, sem levantar o tom, sem olhar para trás, Nicholas deixou para trás um plenário paralisado. A sessão prosseguiu, mas o clima jamais retornou. Ao que era, o estrago simbólico estava feito, e aquela frase final, repetida incansavelmente, selava algo maior do que uma simples resposta. Selava um momento, um daqueles que dividem o antes e o depois, na política nacional. Há quem acredite que respeitar significa obedecer calado. Mas o que vimos neste episódio prova exatamente o contrário. Verdadeiro respeito nasce quando a coragem encontra a verdade. Nicholas não gritou, não desrespeitou, não perdeu o controle. Ele apenas fez o que muitos sonham em fazer, dizer o que precisa ser dito, onde poucos têm coragem de falar. E você, o que teria feito no lugar dele? Teria baixado a cabeça para não incomodar? Ou encarado o sistema como ele fez? Essa atitude incomoda porque mostra o que falta. Autenticidade, tu mostra que é possível enfrentar o poder com inteligência, sem perder a compostura, mas também sem se curvar. Se essa história te fez refletir, comenta aqui embaixo. Você acha que Nicholas foi corajoso ou imprudente? E até onde deve ir a liberdade de expressão em um país democrático? Se inscreva no canal, ative o sininho e fique por aqui. Por quê? Enquanto muitos tentam calar, a gente continua contando o que realmente importa. Artlist.io